Olá pessoal, vamos a mais um capítulo da RF na velha escola. Hoje vamos dar uma olhadinha em um pouco de propagação e a aplicação desses modelos de propagação num estudo rápido feito em cima da repetidora de Americana, de UHF, a PY2 Kilo Juliette Fox, em 439.550. Existem algumas questões sobre ajuste de antena, ganho de antena, posicionamento, localização. Então vamos tentar dar uma ilustração sobre o que pode acontecer ou não acontecer com a repetidora, com as alterações pretendidas. Ok, vamos lá então. Primeiro, um rápido papo aqui sobre tipos de propagação, para aqueles que não conhecem, né? Muita gente já está bem experiente nos modelos de propagação. Então, por exemplo, nós que utilizamos as faixas de HF abaixo de 30 MHz, a gente sabe que a propagação ela abre e fecha. Na verdade, não é bem ela abre e fecha. Nós chamamos que a propagação abre e fecha, mas é uma consequência da criação de uma camada de refração ou de reflexão, vamos chamar de refração, que é mais correto, na ionosfera. E essa ionização da atmosfera, que é chamada de ionosfera, é feita pela radiação solar. Então, dependendo da posição do Sol e do clima solar, das explosões solares, do plasma solar que acaba atingindo as camadas altas da atmosfera, nós temos mais ionização, menos ionização, ionização em camadas mais altas, em camadas mais baixas, e isso cria essa camada de refração que a gente pode apelidar de reflexão ionosférica. Então, os nossos sinais durante o dia, nós temos uma ionização muito forte do Sol, e essa ionização faz com que a ionosfera aconteça numa altitude muito baixa. Então, o salto refletido ou refratado na ionosfera acontece a curtas distâncias. Por isso que durante o dia o nosso HF funciona em curtas distâncias. Como a ionosfera está muito baixa, as frequências mais altas, por exemplo, de 20, 15, 10 metros, elas vazam pela ionosfera e vão para o espaço. À noite, o Sol se põe, obviamente, a ionização é tangencial e a ionosfera sobe para camadas altas. E é quando a propagação, então, se abre para longa distância, porque o salto fica longo e a gente consegue, inclusive, fazer vários saltos. E daí propagação internacional, Europa, Estados Unidos e tudo mais. Obviamente, esse modelo de propagação não serve para o UHF. O UHF, que é o nosso trabalho de hoje, tem uma frequência muito mais alta, né? 10 vezes mais do que 10 vezes a frequência de HF, e os nossos sinais de UHF eles vazam pela ionosfera. Existem efeitos de tropo-difusão, onde o sinal acaba sendo refletido por manchas altamente ionizadas, mas isso são efeitos de propagação esporádica. O que nós vamos utilizar são modelos de propagação chamados de para terrenos irregulares, são modelos de propagação em difração. E esse modelo está mostrado aí num perfil de relevo. Então nós temos aqui à esquerda, em HB, a altura da antena do lado da base, e do outro lado HM, a altura da antena do lado do móvel. Esse é o modelo que foi utilizado nesse desenho. E o perfil de relevo mostra que a partir da antena, de qualquer uma das duas antenas, você vai chegar num ponto com uma distância DLB ou DLM aqui, que você atinge o chamado horizonte rádio. Esse horizonte rádio é o primeiro obstáculo para a linha de visada. A partir daí você não tem mais visada. Você saiu do modelo de propagação em visada e entrou no modelo de propagação em difração. O sinal é difratado nessas obstruções, muda de percurso, e entre os dois pontos de horizonte rádio, os dois pontos de difração, a gente tem um outro modelo de propagação, caracteristicamente tropo-difusão de espalhamento, ou seja, o sinal ele se espalha nas partículas da atmosfera e caminha por percursos aí aleatórios. Esse modelo
ele foi feito na década de 62, 68, quando as emissoras de TV, de FM, radiodifusão e o Exército começaram a utilizar essas frequências de VHF e de UHF. E as faixas começaram a ficar congestionadas. Então, as instituições governamentais, principalmente dos Estados Unidos, começaram a ficar preocupadas em ter um modelo de propagação para poder planejar a utilização do espectro. E foi aí que, então, dois pesquisadores, o Longley e a Rice, dois pesquisadores matematizaram esse modelo, criaram programas de computador para que fosse possível, então, fazer uma simulação de utilização de canais, considerando o enlace desejado e a interferência gerada por esse enlace. Outro modelo de propagação é o que nós chamamos de modelo de propagação em linha divisada. E esses modelos eles são utilizados em frequências de micro-ondas, acima de 800 MHz. Nessa situação, as antenas têm que uma enxergar a outra literalmente, quase que oticamente. Os modelos de propagação envisada utilizam uma geometria que nós chamamos aqui de elipsoide de Fresnel. Fresnel que foi o cara que inventou isso para ótica, e a gente aplica porque ótica é uma radiação eletromagnética, como as ondas de rádio também. Ele não é uma elipse, ele é uma elipsoide, porque ele é um volume de revolução, quer dizer, ele é um sólido, é uma banana. Não é uma banana porque não é torto, mas ele é um volume, não é um plano. Então, por isso ele não é uma elipse, mas ele tem o perfil de uma elipse, só que é um volume. E nós dizemos que as antenas aqui têm que estar em linha divisada, mas na verdade não, ela pode ter uma obstruçãozinha aqui da ordem de 30% a 40%, em que esse enlace ainda é considerado um enlace em linha divisada. Ok, se você for brincar acima de 1 GB, linha divisada. Não adianta querer fazer coisa diferente. Uma antena tem que enxergar a outra. São os enlaces de micro-ondas que a gente vê dentro da cidade, vê nas estradas aí e tal. O nosso modelo é esse modelo do meio. É um modelo que trabalha em UHF, VHF, com perfis de terrenos irregulares e o tipo de propagação em difração. Esses limites de frequência, 30 MHz, 800 MHz, eles são aproximados. O que acontece é que no entorno dessas frequências, por exemplo, entre 30 e 50 MHz mais ou menos, você tem um misto de propagação ionosférica e propagação em difração. Entre 800 e 1.5 GB, por exemplo, você tem um outro misto entre propagação em difração e propagação em linha divisada. Essas coisas, obviamente, não são assim tão determinísticas, é só para se ter uma ordem de grandeza. Então vamos ao nosso modelo de propagação em difração para terrenos irregulares. Esse é o modelo, então. Quem desenvolveu isso, o modelo ITM, Irregular Terrain Model, modelo para terrenos irregulares, foi a Anita Longley e o Phil Rice, em 1968, no Ministério do Comércio americano, que é quem cuidava na época das radiocomunicações. Tá? Mais recentemente, eu não tenho a data exata, mas acho que está escrito ali, desde 1988, o Victor Echo 2 Delta Bravo Echo desenvolveu um programa que aplica esse modelo. Na verdade, ele pegou os módulos de programa da época, que foram feitos, acho que em Fortran, os blocos de programa, e transformou esses blocos em codificação em C, possivelmente, mais moderna, 1988, e desenvolveu uma interface gráfica. E como ele é radioamador, ele sabe das dores dos radioamadores, ele então desenvolveu um programa extremamente prático, simples de usar, flexível, é muito legal. Se você quiser brincar um pouquinho de propagação, sugiro fortemente o Radio Mobile. O Radio Mobile você encontra nessa página aqui do VE2DBE. Você pode dar uma googleada com Radio Mobile, você vai achar essa página. Aqui tem o download aqui do lado, tem toda uma instrução do que você tem que baixar, como é que você ativa o programa no seu computador. Muito simples, tá? Ele não tem grandes segredos. E
Quando você abre, ele tem uma formatação padrão do Windows, né? Uma interface gráfica desse tipo. Esse mapa já é a primeira interação feita com o programa. A primeira coisa que você faz para usar o programa é procurar um mapa da sua região de interesse, onde é que você vai desenhar a sua propagação, né? Esse mapa ele é obtido na internet, então você tem que ter conexão com a internet na hora de baixar esse mapa. Tá? Depois você estuda o programa, você vai ver como é que funciona. Da onde vêm os dados topográficos? A gente chama de dados topográficos. Aí não existe dado morfológico. O mapa tem o dado topográfico, que é o relevo. Por exemplo, se entrar dentro de uma cidade, ele não tem o que tem em cima do relevo, que é a morfologia, os prédios, as pontes, os viadutos, isso não tem. Essa é a morfologia. Mas a topografia está lá. Então, dentro dessa aproximação, o que eu quero dizer com isso? Ele é aplicável para distâncias médias e longas. Não adianta você querer fazer um modelo de propagação usando rede mobile dentro da cidade americana, porque ele não vai considerar as edificações, as pontes e tudo mais. Mas para médias e longas distâncias, ele funciona muito bem. Então, vocês estão vendo aí que eu baixei o mapa. Baixei o mapa como? Centrado em Americana. Porque eu vou ver a repetidora de Americana, está um pouquinho à esquerda aqui do centro de Americana, está mais ou menos por aqui. Eu coloquei latitude e longitude da repetidora, que é o nosso interesse, no meio do mapa. Da onde vêm os dados topográficos que eu estava falando? Em 2000, o Space Shuttle da NASA fez uma missão chamada Shuttle Radar Topography Mission, SRTM. Nessa missão, ele ficou rodeando a Terra paralelamente ao Equador, paralelo aos paralelos, né? E com um sistema de rádio, ele foi verificando a topografia de todo o planeta. Obviamente, ele não conseguiu chegar perto dos polos, mas chegou bem perto, latitudes bem altas, mas lá não funcionava a órbita dele. Porque para ir para os polos você tem que entrar em órbita polar. E a órbita polar não é paralela ao Equador, obviamente. Então, como ele tinha que fatiar a Terra, vamos dizer, horizontalmente, né, paralelo ao Equador, ele não conseguia chegar lá no polo. Em 23 de setembro de 2014, os Estados Unidos resolveu então pegar aqueles dados que a NASA tinha levantado em 2000 e liberar para o mundo todo. E é isso que a gente faz. Então, quando você chama no mapa a sua região, você tem que estar conectado à internet, que o software vai buscar lá na base de dados da NASA os quadrículos para montar o mapa do seu interesse. Então ele pega a região que você quer, tantos quilômetros de largura, tantos quilômetros de altura, e vai pegando os arquivos de dados e monta esse mapa que eu mostrei para você aqui antes. Então isso aqui não é água, nem vegetação, isso aqui é um gráfico de cores que mostra a altitude. Então a parte mais escura de azul são os vales, né, as regiões mais baixas, e os verdes, as regiões mais altas. Então aqui, por exemplo, à direita, a gente está vendo aqui as cores mais vivas, da Serra da Mantiqueira, por exemplo. Nós estamos numa região mais plana, mais baixa, né, 500 metros, 600 metros. E aqui tem outras elevações, imagino que é lá por Pardinho, Serra do Pardinho, aquela região de lá. Eu não sei exatamente qual é essa elevação. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos mapear a situação da repetidora de Americana, onde ela está hoje. Ela está nessa caixa d'água, nessa latitude e nessa longitude. Lá em cima então tem várias repetidoras da polícia, tem torre e tal, inclusive a repetidora de Americana, de UHF, e ela está a 602,3 metros de altitude no pé da caixa d'água. Isso é que o programa diz. Talvez se você entrar no Google Earth ou no Google Maps, o Google vai dizer uma altitude um pouco diferente. Essa altitude é o que foi medido da órbita do Space Shuttle em cima da caixa d'água de Americana. O Google faz essa altitude através de outras ferramentas, então pode ter uma pequena diferença. E vamos também analisar a possibilidade aventada aí pelo João, pelo PY2JF, de eventualmente uma negociação com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para colocar a repetidora em cima do prédio da Prefeitura, um lugar bem mais confortável
do que uma caixa d'água. No mínimo, você não vai subir por uma escada de marinheiro, mas vai subir pelo elevador da prefeitura com ar-condicionado e um pouquinho de água gelada, possivelmente. Então vamos lá. Primeira comparação que foi feita. Vocês estão vendo aí 4 áreas de cobertura. Todas as 4 áreas de cobertura estão centradas, essas 3 aqui, na posição da caixa d'água de Americana, e a 4ª em Santa Bárbara do Oeste, como está mostrado aqui. As manchas mostram a intensidade do sinal, e esse gráfico, que não dá para ver direito, mostra a intensidade em dBms, potência recebida nesses pontos. Isso não interessa muito, obviamente. Esse sinal vermelho corresponde a um sinal perto de 8,9 ou mais, tá? E o sinal azul aqui, o ponto da escala, essas beiradinhas aqui já é S1, S2, então é limite de recepção. O gráfico está... O programa foi calibrado para mostrar coloridamente, através das cores, até o limite de sensibilidade do rádio, da ordem de 0,15 microvolts de sensibilidade dos nossos rádios comerciais, seja Icon, Yaesu, Kenwood, todos têm mais ou menos 0,15, 0,2, que é quando o squelch abre, né? Então, o que tem de cor aí no mapa, o que não é cinza, é sinal. Então vamos lá. Hoje em Americana, estamos chutando lá que ela está colocando 30 watts no ar, ela está funcionando com uma antena vertical, um empilhamento vertical de 4 dipolos. Esses 4 dipolos não estão muito bem ajustados e está com uma taxa de onda estacionária de 2,25 por 1, o que dá uma perda de transmissão. Então nós consideramos, além de perda no cabo, ganho da antena, perda no diplexador, uma perda de transmissão em função do retorno, da taxa de retorno da taxa de onda estacionária. Então, entre essa mancha daqui e a segunda mancha aqui da direita, o que foi alterado? Dobramos a antena, ganhamos 3 dB, dobramos a potência radiada, digamos assim, ganhamos 3 dB para 8 dipolos e ajustamos as antenas. Só isso. Então a repetidora continua onde ela está, com 30 watts, a mesma potência, coloca-se de volta a 8 dipolos, porque ela já teve 8 dipolos, agora está funcionando com 4, e esses 8 dipolos foram ajustados. Depois, a terceira situação aqui é a troca do equipamento. Então o transmissor sai de 30 watts para 100 watts, mas usando a mesma antena, 8 dipolos, com taxa de onda estacionária de 1 por 1 bem ajustadinha. E a terceira posição é pegar esse equipamento que aumentou a potência, aumentou a antena, ajustou a antena, tira a caixa d'água e leva para o conforto lá da prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Então vamos ver o que acontece na curta distância, porque o que acontece na curta distância não necessariamente é o que acontece na longa distância, por causa do modelo de propagação. Vou voltar aqui atrás para a gente ver o modelo de propagação, tá? Nós estamos numa baixadona, então dentro desse modelo nós temos uma região muito grande deste tipo aqui, tá? Entre pontos de horizonte rádio, linha divisada praticamente. Então, uma coisa é o que acontece na curta distância e outra coisa é o que acontece depois de vários pontos de difração, coisa é quando você está longe, são coisas diferentes. Esses pontos de difração nem sempre são obstrutivos no sentido de reduzir o sinal, de atenuar o sinal. Eles podem, inclusive, acrescentar sinal, justamente porque você tem um sistema de interferência de frente de onda em que o sinal principal acaba sendo somado em alguma situação por um sinal refratado ou difratado. Então vamos ver o que acontece na curta e na longa distância. Primeiro, do jeito que está colocando 8 dipolos e ajustando a antena. Existe alguma diferença? Existe. Dá para perceber aqui para a região de Campinas a gente ganha alguma coisa. Ó. Tá vendo? Aqui está um pouquinho mais atenuado, quer dizer, não tem tanto vermelhinho aqui nessa região sudeste. Sudeste é para Campinas. Campinas está mais ou menos aqui, tá? Não dá para ler, está muito pequenininho, mas está mais ou menos aqui. Mas nessa linha de Campinas, Jundiaí, Anhanguera, né? Anhanguera um pouco para trás ali. Aqui tem um reforço de sinal, dá para perceber que tem um reforço de sinal. Aqui mais a este não há muito reforço de sinal, aqui a nordeste parece estar tudo igual,
Aqui parece que deu uma reforçadinha aqui lá para a região de Pardinho, lá naquela serra lá para cima. Não mudou muita coisa. Aqui dentro do círculo principal, que é o círculo central, 10 km em torno da repetidora, vamos dar uma olhadinha aqui, deu uma preenchidazinha, né? Então o fato de colocar 8 dipolos e ajustar a estacionária, é difícil dizer se você vai conseguir perceber alguma... Aqui deu uma preenchida melhor de sinal, olha. Aqui deu uma preenchida, aqui está mais verde e aqui está um pouco mais vermelho. Então a noroeste também deu um pouco mais de preenchida. Não dá para dizer que não existe ganho. Existe ganho sim na curta distância, 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros da repetidora, até o Japi, né? Até a Serra do Japi lá em Jundiaí. Eu imagino que você consegue perceber melhoria de sinal. Aqui para o sul já melhorou o sinal também, olha, aqui também melhorou aqui, ó. Ficou um pouco mais colorida essa região para o sul. Agora, quando você sai de 30 watts e vai para 100 watts, aí a gente consegue perceber mais a alteração, né? A região de 10 km aqui central fica praticamente toda vermelha, né? Dá uma preenchida boa, dá uma crescida aqui lá para a região de Pardinho. Aqui para o sul principalmente, olha só, aqui para o sul e aqui nessa região justamente de Campinas, você vai perceber uma boa diferença de sinal. Deu uma boa reforçada, levando a potência para 100 watts. O que é 100 watts? De 30 para 60 a gente ganhou 3 dBs. Se fosse para 120 ganharíamos mais 3 dBs, dava 6 dBs. Cada 6 dBs é uma unidade S a mais, tipicamente. Então dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Então eu diria que entre o que existe hoje, 4 dipolos e com uma taxa de onda estacionária alta, relativamente alta, para os ajustes, a gente nota algumas diferenças para algumas situações. Agora, quando você leva para 100 watts, aí você dá uma robustez realmente maior na repetidora. E quando a gente tirar a repetidora da caixa d'água americana e levar ela para Santa Bárbara do Oeste, a região central aqui dos 10 km está totalmente preenchida, está bacana. A região de 20 km ficou um pouco mais rarefeita e assim sucessivamente. O que acontece? Parece que esparrama um pouco mais aqui? Não, acho que não. Eu diria que Santa Bárbara do Oeste com 100 watts está muito parecida com a americana com 30 watts. Ou seja, nós ganhamos potência e perdemos altitude. Por quê? A americana está a 602 metros no chão, mas eu usei a mesma altura da caixa d'água, como se ela fosse a mesma altura do prédio lá em Santa Bárbara, para poder ter um parâmetro de comparação. Mas nós perdemos de 602 para 586, quase 20 metros de altitude, 18 metros de altitude. Isso pode justificar essa situação de equivalência, quer dizer, 20 metros, mais ou menos 20 metros de altitude corresponde a 70 watts de potência. Grosso modo, né? Grosso modo. Vamos dar uma olhadinha a longa distância. A longa distância eu abri o mapa a 400 km e liberei ele para medir sinal aonde tivesse sinal, tá? Então, aqui a mesma situação, as mesmas 4 situações. Dá para perceber que quando você ajusta os dipolos e passa de 4 para 8 dipolos, a cobertura parece que fica, eu não sei, mas parece que dá uma, aqui ó, aqui deu uma encorpada aqui para oeste, né? Deu uma encorpada aqui para oeste, aqui para o sul um pouquinho, dá umas melhoradinhas. Aqui o miolo vermelho parece estar um pouquinho mais vermelho, um pouquinho com o sinal mais, da mesma forma como a gente viu na curta distância. Mas na longa distância a gente não foi muito mais longe. Isso daqui está de 50 em 50 km, esses círculos, né? Então é 50, 100, 150. É uma repetidora que vai ter pontos de recepção distantes a 150 km. Parece que mais para a região aqui de Poços de Caldas, né, obviamente, porque lá tem a serra, né, um pouquinho mais alta. Aqui à direita para a região da Mantiqueira, porque tem pontos altos lá na Mantiqueira. Então essa região é coberta pela Serra da Mantiqueira e outras
pequenas serras, então você vai ter sinais por aquela região. Mas não estou vendo grandes diferenças aqui em mudar de 4 para 8 dipolos e ajustar a TOI. Mas a prática vai depois dizer isso. Eu tenho certeza que não vamos ficar sem esses ajustes e sem essas confirmações. Quando a gente vai para 100 watts, a região central fica mais densa, mas o que nos interessa ver aqui são as regiões distantes. Aqui a gente ganhou alguma coisa, ó. Aqui para o norte, esse norte aqui não existia aqui, né? Aqui para fora. E para o outro lado, vamos ver aqui. Para o outro lado, acho que não muito. E parece que não dá muita diferença em Santa Bárbara do Oeste também. A gente tem aqui algumas posições de recepção lá em cima. Aqui é 50, 100, 150, quase a 200 quilômetros, né, lá em cima. Mas aqui também tem 50, 150, 200 aqui em cima. Aqui não, né? Aqui não tem pontos de recepção lá em cima. Aqui parece ter um rabichinho um pouco mais denso aqui embaixo, em 150 quilômetros. E 150 quilômetros aqui não tinha. Então, parece que essa borda aqui está melhorando um pouco. São diferenças sutis. Eu diria, vamos fazer mais antes de eu fazer a conclusão. Eu fiz aqui um teste de enlace ponto a ponto, que a gente chama, né? Calculei quanto que eu receberia de sinal aqui em casa com o carro na garagem. É uma situação mais crítica, né? Uma situação mais crítica. Então, a situação inicial de Americana 30 watts, 4 dipolos com taxa de onda estacionária, eu estou recebendo aqui um S2. Esse S2, na verdade, tem que ter aqui um nível de RX aqui menos 136,2 dBm. Quando eu ponho mais 4 dipolos e ajusto a antena, ele vai para menos 132,5 dBm. Eu deveria ter ganho um S. Ele não registrou esse S aqui, está dando S2. Eu não sei o que o programa fez, mas eu ganhei 6 dB. 4, perdão. Ganhei 4 dB, 136 para 132, o que não deu 6, então ele não pulou um S, né? Não pulou um S. Agora, quando eu saio de 30 watts lá em Americana e vou para 100 watts, eu ganho um S aqui, vou para 127. Na verdade, ganhei 9 dBs aqui, né? De 136 para 127, 9 dBs, daria um S e meio. Então já foi para S3. Agora, pegando esse equipamento com 100 watts, 8 dipolos e ajustadinho, e levar para Santa Bárbara, eu voltei para S2, menos 137, que equivale a um sinal pior do que tem hoje. Um sinal pior do que tem hoje, tá? Menos 137,3 é 1 dB pior do que o que eu tenho pelo simulador recebido hoje. Só para confirmar, realmente, aqui no carro, dentro da garagem, se eu achar o lugar, o sinal fica variando, S1, S2, S3, às vezes não tem sinal, eu tenho que procurar um sinal para escutar a repetidora nessa posição que eu estou aqui em Campinas. Não falei onde que eu estou, mas estou aqui em Campinas. Estou a 34 quilômetros de distância da repetidora. E veja que de Santa Bárbara do Oeste eu passo a 40 quilômetros de distância da repetidora lá em Santa Bárbara. Além de que Santa Bárbara está mais baixa, 20 metros, 18 metros mais baixa. Então, existem algumas conclusões interessantes para a gente tirar, que é o seguinte. Claro, colocar 8 dipolos e ajustar as antenas e colocar 100 watts na repetidora, nós vamos perceber que ela ficou mais robusta, sim. Principalmente quando você está móvel ou está de HT, ou a flutuação de sinal, né, aquelas chapiscadas que a repetidora dá, vai dar muito menos chapiscada. Esses mergulhos vão ser muito menores. Então o sinal médio vai subir. Aí a gente está vendo uma predição de sinal estático. Mas quando você está móvel, a coisa vai melhorar. Vai melhorar sim, colocando 8 dipolos, fazendo ajuste, aumentando a potência. Agora, e a troca entre a caixa d'água de Americana e a Prefeitura de Santa Bárbara? Tem outras questões a serem verificadas. Primeiro, a facilidade operacional. Trabalhar naquela caixa d'água, a gente tem acompanhado do EJF, os colegas que têm acompanhado ele por lá, o João, é um trabalho hercúleo, né? Equipamento subindo de corda,
subindo aquela escadinha até lá em cima, e como o João falou, a gente já está ficando velho. Então, daqui a pouco não tem mais quem cuidar da repetidora, porque você não vai ter mais coragem de subir lá em cima. Então, tem essa questão operacional. A segunda questão é que tem muita radiofrequência próxima, espúria, mal cuidada, lá em cima da caixa d'água. O pessoal já descobriu lá, o João já me mandou várias informações de antena que caiu, ninguém foi verificar, antena encostando no stall da torre, né? A antena tombou e ficou encostada no esticador da torre. A gente não sabe quem está dando manutenção naqueles equipamentos, se está dando manutenção, que tipo de espúrio aquele negócio está gerando, e sabe que tem problema lá, muito problema, além de muito RF. São muitos transmissores de transmissão digital e de alta potência. Então, isso é um problema para a recepção. É um problema para a recepção. Tirar de lá e levar para Santa Bárbara, vão perder um pouco de altitude. A gente compensa isso com potência, compensa isso com mais 4 dipolos, vai para 8, ajusta estacionária, tira o suquinho, né? Tira aquele último dBzinho lá, mas coloca ela num ponto de recepção mais clean e com um operacional mais simples. Então, eu diria que o custo-benefício vai ser positivo. Quer dizer, nós vamos ter um benefício maior do que o custo. Apesar de que, na percepção geral, a transmissão, talvez, percebida por quem opera móvel, HT e longa distância, talvez não perceba um sinal da repetidora muito melhor, talvez seja muito equivalente, mas a tranquilidade de recepção vai ser muito melhor, as interferências na recepção e a facilidade operacional de subir lá, de dar manutenção e tudo mais. Então, essa é a simulação que eu queria fazer para mostrar como é que as coisas podem ser compensadas. E fazendo um destaque, né? Às vezes a gente vê muitos colegas nossos alterando o equipamento. Por exemplo, na minha época, década de 60, 70, a gente pegava os deltinhas, coitado dos deltinhas, tirava a 807, a válvula original dele, para colocar uma 6146, porque ele saía de 30 watts, 27, 30 watts, e dava 35, podia chegar até 40 watts com a 6146. Só que o modulador não aguentava modular a 6146, ficava uma modulação apertada. Só que e o cara ficava feliz da vida, porque ele via lá no watímetro 40 watts, uau, eu tinha 28, agora eu tenho 40. Cara, na recepção do outro lado, não muda nada. Do outro lado é de 6 em 6 dBs. Cada unidade S você tem que multiplicar sua potência por 4. Para você sair de um sinal S9 para um sinal S9 mais 10, que não é grande coisa, você tem que multiplicar sua potência por 10. Você está transmitindo com 100 watts, você tem que ir para um amplificador de 1 kW para ganhar 10 dBs. Então, a radiofrequência, a radiocomunicação é muito cruel nessa hora. Por isso o QRP tem seu valor. E não é proporcional, não é porque eu dobro a potência que eu vou ter uma percepção que meu sinal dobrou. Eu tenho que multiplicar por 4 a potência para conseguir uma unidade S a mais. Então, por isso que a gente percebe nesses cálculos de propagação e que as coisas não são tão sensacionais assim quando você dobra o ganho da antena, quando você multiplica a potência por 3 ou coisa desse tipo. Você tem ganho? Tem ganho. Tem ganho na média, tem ganho no pior sinal, tem ganho em alguns pontos de sombra, mas não é assim um espetáculo. Então, há que se verificar o custo e o benefício. Então, eu acho que nós temos não necessariamente um benefício nessas alterações na repetidora. Você vai ter um sinal mais estável, mas sem tantas sombras, sem tantas flutuações, talvez numa operação móvel de HT, aumentando a antena, aumentando a potência, ajustando a antena. E a troca de posição ela pode realmente garantir uma paz na recepção da repetidora para sinais fracos. Tem muita gente operando em UHF de HT e tal coisa, então você ter uma recepção limpa é bem interessante. Obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo capítulo.